Atenção, companheirada, estamos aí retomando o nosso trabalho. Deixa eu me arrumar aqui, né? Retomando aqui o nosso trabalho mensal, semanal, que é aquela nossa transmissão, onde nós selecionamos para esse programa, que ele representa o programa 334, que abrange o intervalo de 19 a 25 de maio de 2019, e é a nossa 17ª edição do ano. Hoje, a nossa vinheta hoje ia falar exatamente sobre a disputa com a FHC, que foi o pior presidente que a nação brasileira poderia ter, e a Lei 9478, que quebrou o monopólio e concomitantemente também quebrou o Brasil. Vamos fazer, dar continuidade à nossa série sobre os contratualistas, e eu passo agora então para as suas considerações iniciais o nosso diretor Antônio Furtado. Boa tarde, companheiras e companheiros que sempre nos prestigiam com a sua audiência, né? E como muito bem falou o companheiro Ivan, hoje nós estamos na 17ª edição do ano, né? Agora, uma coisa que o companheiro falou no que diz respeito à nova vinheta, que ia ser com referência ao governo passado, de triste memória, na qual ele dizia naquela oportunidade que era um dos piores, mas me parece, né, companheiro, que já há um candidato a ser também incluído nesse grupo aí de coisa que não traz benefício nenhum para o país. Agora, fora disso, né, nós teremos aí faremos comentários no que diz respeito à semana e que tange as reuniões que vamos fazer, que nós íamos fazer, inclusive hoje, né, uma reunião com os trabalhadores de Manguinho, e naquela oportunidade íamos conversar com os trabalhadores com referência à proposta que foi apresentada na semana passada para o acordo coletivo desses trabalhadores, que corresponde ao ano de 2019 a 2020, provavelmente nas questões salariais, financeiras, elas serão de ano em ano, e nas questões sociais, pela proposta da empresa, será de 2 em 2 anos, né? Infelizmente, ontem nós recebemos um comunicado que não havia possibilidade dessa reunião acontecer hoje, né? Hoje estivemos lá falando com os trabalhadores, dizendo que houve imprevisto e que a reunião está marcada para a próxima segunda-feira, dia 29, às 12 horas, no mesmo local, que é uma escolinha que nós chamamos lá nas dependências da empresa, aqui na Lei Petróleo de Manguinho, e se, pelo indicativo que nós apontamos, após a reunião, nós estaremos fazendo a assembleia com os trabalhadores. Evidentemente que essa assembleia, ela poderá vir a acontecer ou não, isso aí será com o consenso dos trabalhadores, porque são os trabalhadores que dão a orientação para as nossas posições como sindicato. E também estaremos fazendo no dia 30, às 16 horas, né, companheiro? Isso. Às 16 horas, uma reunião com os trabalhadores do G4. 15 horas, né? Fazendo uma retificação, é 15 horas que nós estaremos fazendo uma reunião com os trabalhadores do G4. Esse grupo, inclusive, uns 8, 9, 10 grupos, e nós fizemos um trabalho, o sindicato fez um trabalho muito importante, houve a participação dos trabalhadores nesse tipo de segmento, de discussão, e hoje nós temos aí só 4 grupos e provavelmente, né companheiro Ivan, provavelmente num tempo aí bem curto, estaremos fazendo as assembleias com essas 4 empresas, em separado, evidentemente, obedecendo às suas necessidades dos trabalhadores dessas empresas.
Então, no dia 30, estaremos trazendo essa reunião com os trabalhadores e dizer também que a partir do dia 2 até o dia 5, estaremos participando do Congresso Nacional dos Trabalhadores Petroleiros. Companheiro. Esse congresso é da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, tá certo? Isso. Você falou, Furtado, daquele grupo, daquelas empresas, era o G10, eram 10 empresas. Como não existe o sindicato patronal no nosso segmento, só existe o laboral, também não existe a convenção coletiva, não é? Isso. Por não existir a convenção coletiva, eles criaram o tal do acordo plurimo. E nós consultamos aos trabalhadores se queriam permanecer no acordo plurimo. E os trabalhadores optaram que não ficariam. Fidel, tu está de olho na gente, mas nós estamos de olho em você também, Fidel. Abre teu olho com a gente, hein? Então, companheiros e companheiras, nós estamos muito preocupados e nós vamos buscar lá nos contratualistas, passando por Locke, Hobbes e Rousseau, algumas posições que esses governantes atuais estão querendo nos induzir, como, por exemplo, voltar ao estado de natureza. Furtado, no estado de natureza, a única preocupação que os animais têm é com a sobrevivência e com a reprodução. Por incrível que pareça, o que eles estão hoje propondo é exatamente a sobrevivência e a reprodução. Quer dizer, é uma versão nova do trabalho escravo que está nos assustando muito. Por isso que nós fomos lá nos contratualistas. Quando se fala de contratualistas, estamos falando de contrato social, onde teria dado, né, todo o início do que seria um contrato social. E nós entendemos que há um objetivo maior, que é a dissolução total da Constituição de 88, aonde ali alguns direitos nossos, não benefícios, direitos nossos foram garantidos. E Fernando Henrique vem e traz a concepção de agências reguladoras e traz a concepção da privatização, privatizando tudo em 6 meses, né? Quando nós sabemos que lá na Inglaterra, lá no berço do liberalismo, teve empresa lá que para serem privatizadas levaram 18, 20 anos. E aqui foi tudo de rondão, né? Passaram o rodo realmente. E isso então hoje, dando continuidade, dentro da visão de Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 e 1679, dando continuidade à posição de Thomas Hobbes, nós podemos dizer o seguinte: o Hobbes não acredita em uma natureza boa do homem. A tese dele é que nós nascemos maus, nós somos pessoas ruins, né? E então ele, até por ter uma visão bem terrível com relação à sociedade humana, ele fala assim: por ele não acreditar que o homem é de natureza boa, pelo contrário, ele é egoísta e egocêntrico, não sentindo nenhum prazer na convivência com os seus demais. Olha a posição dele, coitado. Entendeu? Hobbes afirma, aliás, que existem 3 causas que provocam discórdia entre os homens. Uma delas é a competição, a outra a desconfiança e a terceira e última a glória. Olha só, a liberdade do homem, enquanto no estado de natureza, gera guerras,
conflitos e instabilidades, ao passo que este se vê livre para fazer o que deseja, visando a realização dos seus interesses particulares. E é o que nós estamos vendo hoje, Furtado. Hoje eles estão apenas vendo os interesses particulares. Quando a gente pega um congresso igual ao nosso, que dá vergonha, a gente vê que só os interesses particulares que estão no primeiro plano. Não está o sentimento de nação, não está a defesa do nosso povo brasileiro. Os indivíduos sentem, então, a necessidade de um pacto social, olha só, por serem maus, perversos, egocêntricos, sente a necessidade de um pacto social, e para que este pacto se formule, é necessário que todos abram mão de sua liberdade. Olha só, Furtado, olha a seriedade, hein? Thomas Hobbes, hein? Que todos nós, ele fala que a sociedade, que o ser humano, tem que abrir mão de sua liberdade e dos direitos que possuíam no estado de natureza. O pacto social, ele é formado para garantir paz e segurança aos indivíduos em troca da sua liberdade e direitos. É um pacto de submissão, ao passo que todos transportam ao Estado todo o poder, visando garantir a segurança. Furtado, qualquer semelhança com relação a esse parágrafo, com essa falação de Thomas Hobbes, nos remete à reforma trabalhista que passou e a reforma da Previdência. Por quê? Nós temos que abrir mão do nosso direito, Furtado. Temos que abrir mão do nosso direito e entregar para o Estado, que na realidade hoje é o mercado, e entregar para o mercado tudo que nós conquistamos ao longo dos anos. É isso ou não, Furtado? Olha só, companheiro, que até baseado nessa leitura, nesse posicionamento desse pensador, desse colocado, é extremamente complicado e, de uma certa forma, muito lamentável, né? O que hoje nós estamos percebendo, né? Você muito bem falou, no que diz respeito à reforma trabalhista, se falava naquela oportunidade, e aqui nós estamos sempre repetindo, que a reforma trabalhista seria o grande motivador de uma grande reforma para que o trabalhador conseguisse alguns direitos, algumas vantagens, especificamente no que diz respeito a trabalho. O que aconteceu na realidade não foi isso, né? Hoje a gente vê aí um mundo de em torno de 14 milhões de desempregados, sem a menor perspectiva de emprego, né? Lógico que é evidente, e nessa reforma que tanto se propagava, ou então tanto se falava que seria uma transformação dentro do próprio mercado, se não aconteceu. E a gente vê agora, ontem, para mim, de uma certa forma, foi talvez um dos piores dias, né, da humanidade em termos de direito para o trabalhador. Você vê que foi na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado o teor lá da reforma previdenciária. Evidentemente que isso ainda vai haver um grande debate, a própria sociedade, me parece que agora está despertando para esse tipo de situação, né? E a gente vê que tudo aquilo que esse senhor falava, hoje, de uma certa forma, corresponde à realidade. A gente não vê os interesses coletivos se sobressaindo, mas sim os interesses próprios, né? Ali demandando toda uma situação de perda para o trabalhador. E isso nós estamos vendo. Gilson Ney, está lá em Vitória, está lá no Espírito Santo aí. Grande abraço aí que eu e Furtado estamos mandando para você, tá bom? Gilson Ney foi meu aluno, rapaz, no CIEP, lá em Noan. Lá em Noan, rapaz, foi meu aluno lá no Noan. Grande aluno, grande Gilson. Então, nós estamos tratando aqui do Pacto Social, mas ainda sob a ótica, sob a visão de Thomas Hobbes, né? Você falou aí, Furtado, da questão da reforma, né? Como solução trabalhista
Só no mês de março agora, sabe quantas pessoas perderam emprego? Eles estão anunciando? 41 mil trabalhadores deixaram de ter a carteira assinada agora no mês de março. Quer dizer, agora, companheiro, desculpe interromper, companheiro, mas será que aquelas pessoas que tanto defendiam a reforma trabalhista, eles lêem jornal ou eles acompanham esse tipo de situação? Porque eles apregoavam naquela oportunidade que a reforma trabalhista era uma grande necessidade, né, para que o Brasil pudesse desenvolver, para que houvesse uma oferta de emprego maior. Será que essas pessoas hoje simplesmente estão tapando os olhos, os ouvidos, a própria sensibilidade no que diz respeito a essa situação? Aí você vê o Fernando Frazon, ele, o Benhur Oliveira Moraes e outras 43 pessoas estão solidários aqui, onde eles falam que essa reforma, ela é a morte do Brasil. Ela é pautada em mentiras, omissões e sigilos. Você vê que alguns parlamentares pediram informações, Furtado, e simplesmente negaram, não deram informações com relação à Previdência, porque eles sabem que estão mentindo, eles sabem que estão enganando a população brasileira. Voltando aqui para o Hobbes, então, aí ele fala que esse pacto que ele propõe é um pacto de submissão. Olha, Furtado, a seriedade. É um pacto de submissão porque a nossa natureza é ruim, nós somos pessoas más. Olha só, né? Isso estamos falando aqui de 1588, Furtado, até 1679, foi quando ele viveu, né? Então ele fala o seguinte: é um pacto de submissão, ao passo que todos transportam, nós transferimos para o Estado, como eu te falei, hoje nós estamos transferindo para o mercado, todo o poder visando garantir a nossa segurança. O que eles falam? Tem que pegar a Previdência e entregar para o mercado para garantir a segurança, olha só, Furtado, de uma aposentadoria no futuro. Eles não estão reproduzindo Thomas Hobbes, não estão reproduzindo lá, não estão voltando lá para o século XVII, estão voltando para lá, rapaz, estamos no século XXI. Aí Thomas Hobbes fala, olha só o que Thomas Hobbes fala, é um pacto de submissão, ao passo que todos nós transportamos, na época ele falava ao Estado, todo o poder visando garantir a segurança. Nós estamos transportando para o mercado todo o nosso poder para garantir a segurança da aposentadoria futura, que é mentira. Nós sabemos que é mentira isso. Outro aspecto do contrato é a escolha de um sucerano, e este deverá possuir poderes ilimitados, Furtados, tornando-se assim o Estado do povo. Quando que o mercado vai ser mercado do povo, Furtado? Nunca, né? Cabe ao sucerano garantir a paz e a segurança dos indivíduos, e para que isto seja cumprido satisfatoriamente, é necessário que o seu poder seja total e ilimitado. Furtado, olha que susto que dá. Olha como é que isso é. Pois, se fosse limitado, haveria alguém para julgar se o sucerano estava sendo justo ou injusto, se tornando este que julga, é ele que julga o que é justo, é o mercado que julga o que é justo e o que não é justo. É o mercado que julga. Quer dizer, nós estamos voltando ao estado de natureza realmente. E esse, então, ele é possuidor do poder pleno. O mercado torna-se possuidor do poder pleno. Thomas Hobbes, então, ele não vê outra escolha. O poder deve ser absoluto e o sucerano deve manter temerosos os súditos para que obedeçam ao seu poder máximo. Furtado, o que você acha desse parágrafo, Furtado? Olha só,
o poder deve ser absoluto e o sucerano deve manter temerosos os súditos, nós, para que obedeçam ao seu poder máximo. O que você acha disso, Furtado? Companheiros, até pelo ponto de vista de fazer um comentário, ele é extremamente, de uma certa forma, difícil, né? Até porque é alguém sendo superior, impondo a sua vontade. Exatamente. Impondo a sua vontade. E nós sabemos que realmente isso não traz benefício nenhum a quem está ali sofrendo essas consequências. Então, realmente é uma situação complicada, é uma situação de tirar direito, é uma situação de que eu faço isso, eu mando isso e você tem que obedecer. Acabou. Mas eu não posso, não, você não pode questionar. O que eu estou te dando é a tua necessidade, como se ele fosse o grande senhor, como se ele fosse aquele mentor que faz com que as tuas necessidades elas não sejam diferenciadas e que elas sejam só obedecidas por aquele teu senhor. Isso, companheiros, é o que hoje nós estamos vendo e hoje nós estamos, de uma certa forma, até sentindo esse tipo de situação. Quando eles tentam, através de mentiras, não é o poder, mas neste momento é através de mentiras, induzir a determinadas situações que não correspondem à realidade. Por exemplo, a gente sempre está falando, e vamos sempre falar isso aqui, vamos repetir isso aqui, né? A reforma da Previdência Social, como muito bem disse o companheiro Ivan, eles mentem descaradamente, eles mentem. Tem agora uns cálculos aí que eu não posso mostrar para você, eu não posso ler, mas vem cá, mas não é o povo que vai sofrer as consequências dessas medidas? Mas não é bem assim, porque eu não posso mostrar. Então, por aí você percebe que não há nenhuma motivação em defesa dos trabalhadores, em defesa da qualidade de vida, né? E a gente, eu estava até um dia desse brincando com o companheiro Ivan, a reforma da Previdência, ela vai consertar até o buraco da rua ali, quando o vazamento, e diz inclusive com a reforma da Previdência, do companheiro Ivan, que o Brasil vai ser ferroviário de norte a sul, de leste a oeste, e parece que eles vão fazer, segundo informações, porque as mentiras são tantas, parece que eles vão fazer uma ferrovia que vai ligar o Brasil com a Transiberiana. Quer dizer, é um negócio importante à medida que são tantas as mentiras que servem até de chacota. Trazendo o trabalhador, o aposentado para a escravidão moderna, eles vão conseguir tudo. Tem um comentário aqui agora do Arthur Lula Ferrari, que nós vamos transmitir aqui ao vivo e a cores. Ele fala o seguinte: Emanuel Cancela está sendo intimado pela Polícia Federal, que é subordinada ao Moro, a comparecer na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, no dia 4 de julho de 2019, às 14 horas e 30 minutos. Isso aí é um mandado de intimação número 2295/19, entre parênteses aqui, 5.6. Aí ele fala aqui o seguinte, deixa eu tentar abrir aqui o resto do texto. Porra, que não tá abrindo, vamos ver aqui se vai abrir. O que colocar aqui a gente lê, que não tem censura não. E porque de responsabilidade de quem escreve. Vamos juntos comparecer com Emanuel Cancela, aspas, toda a nossa solidariedade a este grande e histórico sindicalista, defensor da Petrobras e da classe trabalhadora. Aí ele aqui dá um endereço, emanuelcancela.blogspot.com/2019/04 agora tracinho IF, né? E IF Polícia Federal que intima, HTML. Aí ele manda, aqui embaixo está aqui o Facebook falando o seguinte: Arthur Lula Ferrari, Ricardo Nunes de Santana e mais 11 outras pessoas estão a ver contigo. E está chegando um monte de positivo aqui, as pessoas estão se manifestando. Ricardo Nunes de Santana fala o seguinte:
Sempre na luta, companheiro professor Ivan. Professor Ivan e professor Furtado. Não pode esquecer disso aqui. Nós formamos aqui a dupla Café com Leite. Minas e São Paulo, é mole? Então estamos aí na luta. Para terminar a visão do Thomas Hobbes, para terminar, o parágrafo final, ele fala o seguinte: entretanto, quando escolhido para governar e deixar de cumprir o dever de proteger um determinado indivíduo, este prejudicado não precisa mais lhe dever sujeição. Contudo, aos outros não é permitida a escolha de se rebelar, pois o sucerano ainda os protege. Na verdade, a não necessidade do cumprimento de sujeição é a escolha do sucerano, que não mais confia no súdito, destituindo dele a obrigação de sujeição. Para Hobbes, então, o pior que se pode acontecer é o eventual retorno ao estado de natureza. Com isso, nós terminamos aqui uma visão do Thomas Hobbes, né? E vamos falar então sobre, no próximo programa, vamos começar a falar sobre John Locke, que viveu do período de 1632 até 1704, tá bom? Porque para o Hobbes, então, a natureza do homem era uma natureza perversa, cruel, né? E tal, terrível, terrível. Mas, e para John Locke, então, ele difere consideravelmente das teorias de Thomas Hobbes, né? Em um segundo tratado sobre o governo civil. Mas isso nós vamos falar no próximo programa. Na semana que vem, vamos nos dedicar a John Locke, e na outra semana nós vamos nos dedicar a Jean-Jacques Rousseau, porque para ele o homem é bom e maravilhoso. Então, companheiros e companheiras, nós estamos aqui fazendo uma passagem rápida sobre esses três filósofos, né, que tentaram dar uma visão sobre contrato social, que são chamados contratualistas, não é? Maria Estela, legal, Maria Estela, estamos juntos aí. Renato Lopes Maciel, nosso grande diretor, oi, tá vendo só? Deve estar lá na plataforma agora, tirando a onda aí, um cochilo, e está falando com a gente. Fala se está na plataforma ou não. Então, semana que vem, ô Renato, vamos falar sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Falamos essa semana agora sobre Thomas Hobbes. Semana que vem será John Locke, tá certo? E contamos aí com a colaboração da companheirada, se quiser mandar material. Ricardo Nunes Santana, o homem é lobo do homem. Isso aí nós vamos falar, porque isso aí, essa frase, ela é atribuída, olha só, hein? A ele, pela figura do Leviatã, é atribuída a ele, né? Se fala que o homem é o lobo do próprio homem. Se atribui a ele essa frase, mas ninguém tem essa frase. Historicamente, ninguém pode afirmar que seja dele essa frase, tá certo? Mas isso aí, nós estamos em discussão e nós queremos muita participação da companheirada. Até porque é uma frase, né, até baseada nisso que você está falando, né? Lobo não come lobo. Lobo não come lobo. E o ser humano come o ser humano. Isso aí, a antropofagia, é algo assustador. Nos nossos homenageados, na nossa cultura, nós destacamos o grande Ataúfo Alves, Pixinguinha e Paulo Vanzolini. E nos nossos fatos históricos, que nós vamos tratar também, é algo assustador como eles maltratam, como os donos do mundo, e nós precisamos aprender
com a direita. Precisamos aprender com a direita as estratégias deles, que são estratégias extremamente inteligentes. São estratégias contra a gente, mas são extremamente inteligentes. Nós vamos aqui fazer um bate-papo rápido sobre um texto do nosso amigo e escritor José Carlos de Assis, o economista, quando ele faz, isso se tornou o nosso editorial dessa semana, que ele fala que o preço do diesel, Furtado, e o interesse, ele faz o seguinte: nós temos que ver o preço do diesel e o interesse do consumidor e do cidadão. Não é verdade, Furtado? Aí, o que é que ele fala? O presidente eleito, que já declarou que não tem vocação para presidente da República, ele diz que não entende nada e não é especialista em economia. E se ele não é especialista em economia, ele tem que seguir alguém. E ele está seguindo exatamente a trilha neoliberal que é vendida a ele. Eu diria, nem neoliberal, é uma trilha ultraliberal baseada, fundamentada na escola de Chicago, né? Jacó Brasil, estamos juntos, Jacó? Aí, Furtado, como é que o José Carlos de Assis começa o texto dele? Como é que ele começa? Antes de fazer a leitura do companheiro, né? E até comentando isso que você falou, que esse senhor que hoje é presidente do Brasil, quando ele diz que não entende nada de presidente, a perguntar a ele o que é que realmente ele entende. Está fazendo lá. E além do mais, o que é que ele está fazendo lá? Isso é complicado. Realmente fazendo lá, de repente ele até sabe, porque pode ser bom salário. Não é bom salário, que é negócio todo. Mas o comentário escrito por José Carlos de Assis, ele começa super interessante. Como não é especialista em economia, esse senhor que hoje é presidente, Edson Fernandes, estamos juntos. Segue a trilha neoliberal vendida a ele pelo Chicago Boy, né? Roberto Castelo Branco, que hoje incidentalmente comanda o maior conglomerado empresarial do país, que é a nossa Petrobras e da América Latina. Disse do alto de sua autoridade neoliberal que a Petrobras é uma coisa e o governo é outra. Portanto, o governo não interfere na Petrobras. Esqueceu-se de um detalhe, talvez um mínimo detalhe. Ele e outros neoliberais que o antecederam na empresa desde o governo passado, por mais que o tentassem, ainda não conseguiram tirar da Petrobras o caráter de empresa de economia mista controlada pelo governo. Furtado, pode falar. Imagina esse senhor, o Castelo Branco, que é o controlador acionário da Petrobras pode ficar indiferente ao desmando da administração da empresa, ignorando seu caráter semipúblico. É o cúmulo da audácia o que está acontecendo neste momento com a controvérsia dos preços do diesel, e é justamente a incompatibilidade entre o mercado especulativo e o interesse público. Por puro instinto, o presidente, esse senhor que está hoje na presidência, percebeu isso. Não sei se ele percebeu, né? De repente nem consegue perceber. Como um cidadão comum, é inconcebível que a empresa criada pelo senhor Getúlio Vargas para prover petróleo com disponibilidade e preços razoáveis para os brasileiros seja escravizada por um bando de ideólogos, e ali está aquela leitura que você fez anterior, ideólogos neoliberais, e transforma no joguete de um bando de acionistas ávaros. Aí você vê, pode falar, não, é só para você dar sequência. É o seguinte, Edson Fernandes, estamos juntos, hein? Luísa Gomes também dos Santos, estamos aí. Olha só, a Petrobras, ela não foi criada para dar lucro. Olha só, na criação dela, a Petrobras foi uma empresa criada sob um regime jurídico diferenciado. A Petrobras, ela foi criada para nos libertar do domínio internacional.
principalmente dos americanos. Porque na época, quando, por exemplo, eu vou pular aqui um pouquinho na história, quando Juscelino, rapaz, ganhou a eleição e teve o primeiro encontro lá nos Estados Unidos, o que foi que o presidente dos Estados Unidos perguntou para ele? Presidente, quando é que o Brasil vai ser verdadeiramente um importador dos derivados de petróleo dos Estados Unidos? Juscelino respondeu para ele: nunca. Imagina o Juscelino tendo como vice-presidente João Goulart dizer isso na cara do presidente americano. Eu não vou nem dizer o nome do sujeito aqui, não vou nem dizer. Entendeu? Então, resultado, eles desde que a Petrobras nasceu, e todo mundo, nenhum idiota vai ignorar a importância do petróleo no mundo, ninguém vai ignorar, que eles não se conformam na Petrobras existir com possibilidade de transformar a vida do povo brasileiro. A Petrobras hoje, Furtado, ela entrega a gasolina a R$ 1,97. Olha, companheiros e companheiras, olha a população brasileira. A Petrobras entrega a gasolina a R$ 1,97. Nada justifica essa escrotidão que passa pelo mercado brasileiro. É Luiz Gomes dos Santos, falei, Francisco Liares, estamos juntos também. Nada justifica. A única justificativa que existe é a mordomia que esse Congresso tem, que a estrutura brasileira tem. Você vai em Brasília, Furtado, aqueles palácios monumentais, né? É um luxo só. Você entra em qualquer tribunal daquele, rapaz, é um negócio assustador. O mármore Carrara, é um negócio assustador. E quem é que paga isso? Quem paga somos nós. Para que tanto luxo? Você vai em outros países aí da Europa, você vai ver, Furtado, que o ministro anda de metrô. Porra, cara, entendeu? Eles andam de bicicleta, vai pegar a condução. Na França também é assim. E por que aqui o cara tem que ter motor particular? Tem que ter um sujeito para carregar o guarda-chuva dele, Furtado. Está chovendo, tem que ter alguém para carregar o guarda-chuva dele na chuva. Nós precisamos acabar com isso. É isso que tem que ser atacado. Não é atacar o aposentado, não. Não é sacanear a vida do trabalhador, não. Marco Lemos, valeu, Marcos. Não está esquecido, não, hein? Está no meu coração, pode deixar. Ricardo Santana, uma aqui, ó. Está fazendo um comentário aqui, vamos parar para ler o comentário do Ricardo aqui. Ricardo é Rick 1, né? Que eu trabalho, a chave dele é Rick 1. Ricardo Nunes Santana, uma pequena correção: os lobos, em alguns casos, são canibais, sim. Aí, está falando aqui, ó. Aí você foi contigo, tá vendo? Então, resultado, companheiro. Mas nós, seres humanos, nada justifica nós sermos canibais. Pô, nós temos um coração, nós temos amor, nós temos sentimentos nobres. E nós não precisamos comer, matar um outro para sobreviver. Não precisamos, ainda mais se tratando de um país rico, como é o nosso, né? Vamos lá para o novo parágrafo do Zé Carlos de Assis. Ele fala assim: existe uma conspiração em curso contra o povo brasileiro e contra o Brasil, iniciada pelo governo Temer. Aí eu discordo um pouquinho dele. E continuada nesse início do governo Bolsonaro. Ou não seria um ato conspiratório entregar nossa maior empresa à mão de radicais neoliberais, cujo único propósito é esquartejá-la e usar seu poder ainda quase monopolista para praticar os maiores preços do mundo do diesel, do gás natural e da gasolina contra os interesses da quase totalidade da população brasileira. Furtado, é isso ou não? É, realmente, companheiro. Inclusive, na sequência
desse comentário do companheiro, antes da ascensão neoliberal ao poder e antes também que Dilma usasse uma política de preços de derivados controversa, nunca houve, o que me lembre, maior divergência entre os preços de derivados, sobretudo do diesel, e as expectativas dos consumidores. Por isso, não impediu que a Petrobras se tenha tornado uma das empresas mais lucrativas do mundo. E aí, a grande pergunta, fazer um breve comentário até baseado nisso aí, eles falam, através das mentiras deles, né, que para privatizar, porque uma empresa não está rendendo aquilo que era necessário para a qual ela foi criada. Então, não se há de se entender que a Petrobras, como a própria SEDAI, que dá lucro, está escrito aí, através da Eletrobras, através dos seus inventários financeiros, e eles querem privatizar. Então, não há uma relação com referência a isso aí, né? Então, e aí torna-se uma mentira tão grande que aquele fato, até o companheiro aqui falou que lobo não come lobo. Realmente, ele pode até vir praticar isso, mas numa necessidade extrema, né? Uma necessidade extrema, não é o caso específico agora quando eles querem privatizar, porque não existe uma necessidade extrema, né? E aqui, quando o companheiro assiste, ele faz esse comentário, né, que a empresa tornou-se uma das empresas mais lucrativas no mundo. Não havia essa de mudar de preço a cada 15 dias ou de se fixar um preço do gás tão alto que levasse as donas de casa da periferia a trocar o gás por lenha e carvão. Quer dizer, você volta ali no passado, né? Inclusive atingindo a própria natureza, porque você vai usar a lenha e carvão, com graves perdas ambientais para o país. É verdade, verdade. Agora se faz uma política de preços, né? De mercado essencialmente especulador, amarrado às intenções de atender os interesses, principalmente dos jogadores na Bolsa de Valores. Impressionante. Há várias formas de estabilizar no nível razoável os preços do diesel, do gás e da gasolina, sem subordiná-los às variações do preço do petróleo, mesmo porque temos um dos maiores campos petrolíferos do mundo, né? E já somos aí a terceira maior reserva do mundo. São coisas que a gente não consegue entender esse tipo de situação, inviabilizando cada vez mais o nosso avanço para o primeiro mundo. Aí ele fala assim: há várias formas de se estabilizar no nível razoável os preços do diesel, do gás e da gasolina, sem subordiná-los às variações do preço do petróleo, mesmo porque temos um dos barris de petróleo mais baratos do mundo, com uma tendência de ficarem ainda menores em razão da produção do pré-sal. E eles estão querendo doar o pré-sal também. Agora, o Furtado, tem um comentário de dois especialistas que ele fala também aqui, né? Um é o Felipe Coutinho e o outro é o Fernando Siqueira. Felipe Coutinho é o presidente da EPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, e o Fernando Siqueira é o vice-presidente da EPET, que mostraram o absurdo que tem sido, desde o Temer, a política de preços da Petrobras. Ela tem fixado preços internos acima dos preços de derivados da região do Golfo nos Estados Unidos, referência dos preços mundiais. Olha só, tá? Com isso, viabilizaram a importação, aí é que está o jogo. Grande jogo. Entendeu? Viabilizaram a importação de derivados para o Brasil por parte das petroleiras internacionais. Quando se fala em internacionais, está falando de americanas, entendeu?
sobretudo as norte-americanas, ao mesmo tempo que se reduzia a produção das refinarias brasileiras. É um crime de lesa pátria, né, Furtado? A consequência foi qual, Furtado? Qual foi a consequência disso? A consequência foi forçar a redução em 30% da capacidade de produção das refinarias da Petrobras, abrindo mais espaço para a estrangeira. Claro, se você pode comprar uma gasolina a R$10, né, você fazendo um comparativo, você não vai comprar a 20. Né? É verdade. Então, essa situação faz com que eles tornem cada vez mais possíveis privatizar as refinarias. O caminho está aberto para a privatização da própria Petrobras, inclusive. É sintomático das distorções que esses bilhões da pátria introduziram no mercado interno do petróleo, depois que o pré-sal se tornou-se viável. A omissão dos acionistas privados, externos e internos, diante da pilhagem a que está sendo submetida a empresa, como acionistas, eles deveriam estar interessados na saúde a longo prazo da Petrobras. Como picaretas do mercado acionário, visam exclusivamente a renda privatista de um curto prazo. Lamentável. Alexandre Moraes, estamos juntos aí. Legal, tá junto. Ricardo Nunes Santana falou o seguinte: o neoliberalismo é uma metástase que destrói os direitos trabalhistas e previdenciários. Tem que ser extirpado do nosso convívio. Perfeito. RIC 1, perfeito. Tem que ser extirpado, tem que ser expulso, tem que ser banido do nosso dia a dia. Mas nós podemos dizer o seguinte: a Petrobras é uma empresa de economia mista controlada pelo governo, que é o acionista majoritário. Nessa situação, e dado o caráter quase monopolista de algumas de suas atividades, inclusive produção de derivados, pode perfeitamente praticar o sistema de precificação denominado preço pelo custo. Preço pelo custo, próprio das empresas de utilidade pública. Nós vamos fazer um comentário aqui, Furtado, aonde os americanos batem no peito que lá é tudo privatizado, é assim que os idiotas falam aqui. Isso aí. Tem mais de 10 mil empresas estatais lá. Na China tem mais de 180 mil empresas estatais. A Volkswagen é uma empresa estatal. A Peugeot é uma empresa estatal. Então, resultado, nós vamos falar sobre isso, vamos trazer dados mais concretos, aqui eu posso errar alguma coisa, né? E aí a gente vai falar com mais e dados. até falando, desculpa aí, Roberto, até já aproveitando esse gancho que você está dando, algumas empresas que nós temos acordo coletivo aqui são empresas estatais. Então a gente não consegue entender, compreender que uma Petrobras, né, ela esteja sendo atacada agora como um grande malefício para a nação. Portanto, pior ainda, ou melhor ainda, a reestatização hoje já é uma característica mundial. Por exemplo, a Alemanha, ela está reestatizando. Por quê? Porque os serviços lá foram privatizados e os serviços privatizados pioraram, Furtado. E o fato de ter piorado o serviço após a privatização está fazendo com que sejam reestatizados. Aí eu te pergunto, Furtado, a saúde no Brasil foi privatizada, tem aí a Agência Nacional de Saúde. Como é que está a saúde no Brasil, Furtado? Você vê, a gente lê agora no documentário, lê nos jornais aí, uma transferência de umas crianças, bebês, né? O problema de oxigênio. Quer dizer, então quando se fala em privatizar, chega a ser de uma forma terrível, amarga, e até cômica, se não fosse trágica, né? Até cômica, se não fosse trágica, pelo que a gente vê aí, o que está acontecendo com a saúde brasileira, né? Com a saúde brasileira, as pessoas, de uma certa forma, não estão sendo atendidas, estão sendo feito uma espécie de boneco, joga para lá e para cá, e não se resolve aquela questão. Então,
Neste momento, a gente de forma nenhuma está falando contra o trabalhador terceirizado. Não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da qualidade da privatização, da qualidade da terceirização, que não trouxe qualidade nenhuma. E a gente vê não só na saúde, no problema elétrico, tudo isso aí nos está dando um sério problema. Então, não é por aí, mas infelizmente, esses vendilhões que a gente está aqui lendo esses comentários, e até dizer, né, esses comentários, como muito bem você fala, está no seu campo lá, que a pessoa pode ter acesso, fazer uma leitura mais tranquila, para analisar toda aquela situação que nós estamos combatendo. O texto que nós lemos, ele é muito grande, vai ficar disponível, o vídeo vai ficar lá no meu site, professorivanluiz.com.br, professorivanluiz.com.br. E também nós estamos transmitindo ao vivo também pelo YouTube. Eu até peço a vocês, dá uma força lá no YouTube, pô, se inscreve lá, para poder a gente crescer mais, né? Faz comentários. Faz comentários, fica à vontade. Lá no YouTube é youtube.com/c/Ivan Luiz, né? Mas se lá vocês se forem para o YouTube, procurarem lá, por exemplo, esse programa aqui, é o NP 334. Se for para o YouTube procurar NP 334, vai chegar no nosso programa. E lá do meu site eu mando para um blog onde fica na íntegra todos os textos, todos os links, fica na íntegra. O texto que nós estamos trabalhando foi do José Carlos de Assis. Ele é economista, ele é doutor em engenharia de produção pela Copa UFRJ e professor de economia internacional da Universidade do Estado da Paraíba. Então não é uma pessoa leiga, né? Nossos homenageados, a William Sertório, estamos juntos aí. No aspecto da cultura, Furtado, nós destacamos aí algumas pessoas que influenciaram muito na nossa cultura, não é verdade? No dia, como o nosso intervalo é do dia 19 ao dia 25, você pode comentar algum nome que você destacou? Vanderlei Azevedo, estamos juntos também, hein? Agora estamos destacando aqui as pessoas que deram grande colaboração para a cultura nacional e internacional. Por exemplo, Furtado, no dia 19, né? Segura Marimba, não é isso? Segura Marimba. O grande Haroldo Melodia. Ele é bom, ele é bom. Haroldo Melodia, que era da Ilha do Governador. 88 anos. No dia 20, aquele que disse que viveu a grande parte da sua vida em função de uma mulher chamada Amélia, que era o grande Ataúfo Alves. E esse aqui você vai falar do Gilson, né? Gilson Peranzeiro, 72 anos, bacana. E no dia 22, Mano Brown, 48 anos, Mano Brown. Dia 23, você gosta? Geraldo Pereira, que 100 anos aí, tá vendo só? Pereira, que foi um grande incentivador, inclusive ele é um dos incentivadores do próprio que está na área de meio de campo. Pertinho de você, né? Que é o Cartola, né? É isso aí. O Cartola e o Jerry Adriane, que nós perdemos há um ano. E o grande Pixinguinha, que faria quantos anos? 121 anos. Cara. Você fala de Pixinguinha, no Brasil. Tem aí, matéria dele. Tem uma matéria dele que é muito extensa, né? Mas olha só, no Brasil existe assim o esquecimento, né? Existe o esquecimento. Fala-se que se fosse outro tipo de cultura, né? Pixinguinha teria aí bustos, homenagens, seria aquela pessoa uma referência, né? Porque este cidadão, ele é uma referência. Ele é uma referência no show, o que ele fez de música serviu de base para outros compositores, né? E, infelizmente, no Brasil se usa muito do esquecimento, né? E no dia 24, companheiro? Grande canhoto da Paraíba, nos deixou há 10 anos, Furtado, né? No dia 25, hoje, portanto, 87 anos faria Augustinho dos Santos. E a nossa querida e eterna Carmen Costa nos deixou no dia 25 de abril também.
há 12 anos atrás. E o nosso grande Dicró, nos deu adeus há 7 anos, né? Hoje, aniversário, fazendo 95 anos, nosso grande Paulo Vanzolini, tá daí? Paulo Vanzolini, ele é daquela música agora dele. Noite eu ando a cidade. Honda, né? Honda. Te procurar, isso aí. E também nosso querido Álvaro de Azevedo, né? Que nos deixou há 167 anos. Mas sobre Ataúfo Alves, Furtado, que é um destaque nosso, nós poderíamos comentar alguma coisa, né? Que ele nasceu lá em Miraí, Minas Gerais. Olha, também é uma matéria grande, nós estamos com 55 minutos e nós não estamos querendo passar muito de 1 hora. Então tem lá um destaque para o grande Ataúfo Alves, que é uma matéria grande, Pixinguinha aqui, ó. Tem muito conteúdo dele também que vai ficar disponível, assim como está disponível no site do nosso querido Ricardo Cravalbim, está lá também, né? Nós temos esse material todo lá do site do Ricardo Cravalbim, e nós também nunca vamos deixar de fazer igual a Mangueira, a nossa querida Mangueira campeã fez. A Mangueira, ela foi buscar fatos históricos importantes, relevantes, né? Antônio Amaral, filho, estamos juntos. A Mangueira foi buscar fatos históricos relevantes e nós fazemos questão de toda semana também irmos buscar fatos históricos relevantes. Por exemplo, Furtado, o intervalo do dia 19 ao dia 25. Dia 19 de abril de 1989, acontecia o que aqui no Brasil, Furtado? Mais um fato histórico, mais um posicionamento dos trabalhadores, né? Greve nacional de 11 mil funcionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística contra o arroxo salarial e exigindo hora saber. E agora o IBGE não sabe fazer mais levantamento, não sabe fazer mais estatística nenhuma. O IBGE perdeu o sentido. O grande mandatário atual falou que eles estão errando quando eles falam do desemprego, quando eles fazem pesquisa de desemprego, eles estão errando, não sabem mais fazer. Perderam toda a noção. Perderam toda a noção, agora com o governo novo. Mas olha só, com a reforma da Previdência eles vão ter... Vai voltar. Vai ter, porque eles vão ter aulas, né? Exatamente, ele vai dar aula. Ele vai dar aula. Ele sabe tudo. Antônio Amaral, filho, estão aí. Olha só, no dia 20 de abril, então, de 1851, foge da prisão Pedro Ivo Veloso, nascido em Olinda, lá em Pernambuco. Ele foi um dos principais líderes da Revolução Praieira, ocorrida em Pernambuco no ano de 1848, em defesa, Furtado, de mais direitos e liberdade à população. Essa insurreição, ela mobilizou mais de 2.000 revoltosos. Furtado, qual é sempre a causa dessas manifestações? Qual é, Furtado? É sempre em direito, é sempre em luta, né? Por mais direitos e liberdade à população. Essas coisas, elas se repetem. O quadro não modifica, o quadro só é apresentado de repente com outro formato, mas é sempre em luta pelos direitos e pela liberdade da população. No dia 21 deste mês, de 1899, nas vésperas do dia 1º de maio, o escritor Euclides da Cunha lança o jornal O Proletário, em São Paulo. No dia 22 deste mês de 1968, mais de 10 indústrias metalúrgicas engrossam a greve dos metalúrgicos em Belo Horizonte e Contagem, Minas Gerais. Ao final da greve, a ditadura teve que ceder 10% de abono. Este, em junho, será 10% de abono? será estendido a todos os trabalhadores.
Aqui é uma pequena correção, esse direito foi estendido. Crispim, grande Crispim, tô com saudade de você, rapaz. Foi bom te ver aqui, hein? Mesmo que virtualmente. Agora, no dia 23, meu camarada, de 1906, em março. Rapaz, dia 23 de abril de 1900. Nós estamos, Crispim, Abril, desculpa. nós estamos rememorando toda semana. A gente busca, no intervalo de uma semana, os fatos históricos relevantes que marcaram a história do Brasil e muitas das vezes até internacional. No dia 23 de abril de 1906, sai lá em Paris o jornal satírico O Prato de Manteiga, com ilustração alusiva ao 1º de maio, falando de quê? Das 8 horas de trabalho, olha só, 8 horas de lazer e 8 horas de repouso. Esse é o lema da ilustração da capa, que teve grande influência sobre a classe operária brasileira. Não tem 24 horas por dia, Furtado? Tem. Eles querem que você trabalhe 25. Mas então, ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Aí você vê em 1906, então, qual era a reivindicação? O que é que se trabalhava? Para 8 horas de trabalho, legal. Hoje, 4 horas já seria o suficiente. Ia dobrar o número de emprego. 8 horas de lazer e 8 horas de repouso. Tranquilo, dividiam em 24 horas, né? Mas no dia 24 de abril de 1884, nós tivemos um fato muito relevante lá no Amazonas. Não tivemos, Furtado? Nesta data foi a criação do grupo Amazonenses Libertadoras, mulheres abolicionistas engajadas na luta pelo fim da escravidão. Já se falava isso aí, né? Elisa de Faria Souto foi uma das lideranças e presidente da entidade que tinha como objetivo a emancipação de todos os escravos existentes no solo amazonense. Quer dizer, olha só a postura das mulheres se unificando na luta pelo direito e por uma grande conquista que era acabar com a escravidão, que infelizmente hoje eles querem voltar. E hoje, dia 25, então, nós destacamos no ano de 1977 e Quindim do Antônio aí. Bacana, esse eu não conhecia, nada lá. Quindim do Antônio. Aqui tem o Antônio também, ó. Não sei se tem Quindim, mas tem o Antônio, tá certo? Então, no dia 25 de abril de 1977, é o nosso último destaque de hoje, histórico, na véspera da explosão de uma forte onda de greves, a Conferência Nacional dos Bispos em Itaici, São Paulo, exige da ditadura a volta do Estado de Direito e a anistia aos presos políticos e exilados. Então, companheiros, companheiras, essa foi a nossa contribuição, destacando-se sempre um editorial que nós consideramos relevante, destacando-se as pessoas que trabalharam. Quer comentar sobre aqui, Furtado? Não, destacando as pessoas que colaboraram na cultura brasileira e internacional, destacando fatos históricos que nós não podemos nos esquecer jamais, não podemos nos esquecer jamais desses fatos históricos e os nossos, né, Furtado, aniversariantes que estão todos relacionados da semana, também relacionados lá nesse blog que vocês vão ter um acesso direto. Portanto, eu me despeço aqui, né, e peço aqui o nosso companheiro Furtado para fazer as suas considerações finais e também nos autorizar a voltarmos na próxima semana. Até 1 hora, 4 minutos e 53 segundos.
Até a próxima semana, se Deus quiser. Furtado, contigo. E falar dos Quindim do Antônio, né? Quindim do Antônio. Quindim do Antônio. Tá aqui. Facebook, ela, Quindim do Antônio. Gostaríamos até de ter mais detalhes sobre isso. Provar o Quindim do Antônio? Não, isso aí não. E aí, baseados até nos Quindim do Antônio, né? Nós estaremos aqui na próxima semana, se assim permitir, o grande arquiteto do universo. Até lá.